Este foi um livro que eu tentei muitas vezes ler e eu simplesmente não conseguia. Eu ou achava chato, ou não achava sentido. Na verdade, eu não entendia o sentido da mitologia. Eu estranhava muito ler relatos fantásticos escritos com pretensão realista muito acentuada. Então, eu lendo algo de Platão e ouvindo citações sobre a obra, entendi melhor seu contexto. Decidi mais uma vez tentar ler, mas compensando essa questão fantástica própria do mito. E também procurando me transportar para o ambiente da obra. Bem, isso aconteceu naturalmente, porque eu acabei me apaixonando por esta história. Eu não vou resumir uma história tão conhecida porque acho chato para quem ouve, mas apenas vou passar algumas impressões que tive. Eu fico impressionada como há quase 3.000 anos temos uma obra desta grandeza, desta magnitude, deste tamanho mesmo, toda escrita em verso, com métrica, com método, e quem pesquisar sobre seus detalhes técnicos vai se impressionar ainda mais. É uma obra complexa, tecnicamente, lexicamente, linguisticamente, simbolicamente. É lógico que temos problemas éticos seríssimos. Não que a modernidade não os tenha, ainda que não os mesmos. Mas é extraordinária a possibilidade que nos dá obras como esta, de lermos algo sem as vicissitudes próprias da modernidade. É necessário ao nosso caráter. Somente obras como esta podem nos proporcionar isso, assim como Platão e a própria Bíblia. Porém, são obras que, se lidas com maus olhos, terão completamente obscurecidas suas virtudes e grandeza, desperdiçando assim uma oportunidade de analisar a alma humana por outros ângulos. Os significados simbólicos são tão inerentes a esta obra que não estão somente nos mitos em si, mas de toda a narrativa em toda a narrativa há um potencial gigantesco de se extrair mais e mais símbolos e camadas desses símbolos. A Odisseia trata de bênção e maldição de uma forma não propriamente meritocrática, mas em todo tempo vemos glorificados os princípios adotados. Eram princípios que moviam a história. Quando Odisseu é amarrado para evitar ir até as sereias, na verdade ele está amarrado a um princípio que deveria contê-lo e dominar sobre seus impulsos, emoções e vontades. O princípio salvaria-o de algo que deturpa a verdade final. A razão e os instintos simultaneamente presentes e valorizados, afinal ele aproveitou o belo canto das sereias, mas a razão estava no comando através de um princípio. Dá para notar também a importância que se dava em voltar a um lugar geograficamente estático e a lealdade a isso. Odisseu queria não somente o amor que vinha dos seus, mas a glória diante dos seus. Por isso preferiu voltar do que viver como um deus, já que Calipso havia lhe oferecido eternidade e juventude. Algumas frases se repetem várias vezes ao longo do texto por uma questão formular de metrificação do poema. Novamente, falando do aspecto ético, não havia um refinamento das intenções, mas havia em todo o tempo, especialmente em Odisseu, o cálculo de ideias, a astúcia necessária para se safar. Quem narrou tal história conhecia e descreveu magistralmente as forças não domadas pelo homem, as quais chamaram deuses. Quem eram tais deuses? Que estavam acima do homem, tanto para lhe iluminarem o caminho, quanto para lhe obstruírem? A dualidade de impulso seria esses deuses? A dualidade de impulsos existente no homem? Ou uma unidade onde os impulsos de desequilíbrio apenas necessitam de transmutação ou uma reconciliação com tais deuses?